Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Thay Gomes, mas eu vou deixar os meus links aqui das redes sociais para que vocês consigam nos acompanhar também. Mas antes também aqui de começar a falar sobre quem eu vou trazer hoje, falar sobre a nossa convidada, eu queria também abordar alguns assuntos aqui que eu acho que vai ser importante vocês saberem, que é um novo quadro que a gente está tendo, que é o Conte a Sua História. Nós recebemos muitas mensagens de mulheres com histórias incríveis lá no Instagram, e agora a gente criou um link para que você consiga também contar a sua história, e a gente vai avaliar e ver quem realmente faz sentido estar aqui com a gente. Tá? E já convido todos vocês também para se inscreverem aqui no canal. Eu acho que está desse lado, não sei se é desse ou desse, mas tem um botãozinho aí para vocês se inscreverem. E, como vocês podem ver, eu estou aqui de novo visual. Deixa eu ver como é que eu tô. Tá focando aí, Eric, no meu cabelo? E o responsável por, né, a responsável por esse alongamento, né? Vocês viram que eu tava antes com o cabelo mais curtinho e agora eu tô com cabelão, né? Sempre tive cabelão, mas agora esse cabelo não é meu, gente. É a Raquel Ruth do Porto, né? Ela tem um salão incrível e ela faz um trabalho excepcional. Vocês podem ver, gente, tá perfeito, tá? Muito natural o meu cabelo. E ela que foi responsável por alongar o meu cabelo. E também aqui para dar continuação nesse trabalho e conseguir deixar o meu cabelo com um bom aspecto, tem um outro salão que a gente está aqui também com uma parceria, uma apoiadora nossa, que é o Mood Hair. Ela está cuidando da parte de tratamentos, né? Fazendo hidratações. Então tá aí o Instagram deles também. Tem vários trabalhos bem incríveis, né? Elas são especialistas nos loiros, vocês podem ver aí. E é isso, gente. E para iniciar, né, o nosso episódio de hoje, ela foi, na verdade, uma cuidadora de idosos. Tem uma história incrível, gente. Assim, de todas as histórias que eu já ouvi de superação, de pessoas que se mudaram para Portugal, essa foi uma das que mais me surpreendeu. Ela era cuidadora de idosos e hoje ela é simplesmente formadora de cuidadores de idosos. Então, seja muito bem-vinda, Angélica Pimenta. Obrigada pelo convite. Foi uma honra, né, estar aqui. E espero, né, poder contribuir com cada um de vocês que estão assistindo. Com certeza você vai contribuir É muito. isso. E eu sempre começo com uma pergunta, Angélica, até para que as pessoas começam aqui a te conhecer um pouquinho. Eu queria saber quem é a Angélica. Bom, a Angélica é uma menina, era, né? Hoje sou uma mulher, mas era uma menina lá do interior do Paraná que nunca imaginaria um dia estar morando em Portugal, mas que, né, eu falo que foi Deus que colocou o meu esposo, né, na minha vida, que é o Luiz Pimenta, e aí me tornei a Angélica Pimenta. E de lá pra cá, realmente, eu me descobri uma outra pessoa. Você tem quantos anos, Angélica? 34. Não parece, gente. Sim, não parece, né? Muitas pessoas falam, nossa. 34 anos. E vocês vieram juntos para Portugal? Sim. A ideia de vir pra cá foi dele, no caso. Ah, ok. E nós não temos filhos, mas temos 2 gatos. Então, vieram eu, ele e os 2 gatinhos. Ah, veio toda a família, Toda a né? família, claro. Então, assim, Angélica, como que foi essa decisão? Por que Portugal? Porque poderia ser qualquer outro país da Europa, mas foi Portugal. Sim. Por quê? Na verdade, como eu disse, a ideia maior foi do meu esposo. E a gente até tirou o visto para os Estados Unidos. Uhum. A ideia era os Estados Unidos. Eu acho que todo mundo que Todo vem mundo, para a né? Europa, o sonho é sempre americano, né? Nunca é Sim. europeu. Mas eu nunca sonhei tão alto assim. Eu falei, meu Deus, né? Outro país ainda falar o inglês. Falei, não vai dar certo. Aí, né? Analisando, mais fácil a Portugal. língua. Vamos para Portugal. Então a gente decidiu mais pela língua, porque o visto a gente até tem, na verdade, ainda tá válido, porque ele é válido por 10 E vocês anos. estão há quanto tempo aqui? 5 anos. 5 anos? Tá, então me conta aqui como é que foi, né? Chegar aqui, quais foram os primeiros desafios, os primeiros trabalhos. Porque eu acho que todo mundo que vem, né, o imigrante, ele vem com uma ideia de que Portugal é um país que tem uma receptividade muito boa, mas nós que somos imigrantes, eu falo até da minha própria história, né? Não é tão fácil assim. E aí eu queria que você passasse esse lado, né, de que poucas pessoas conhecem. Sim, na verdade, no começo, para quem não sabe, eu também eu tenho minha formação no Brasil em fisioterapia.
Então, eu terminei a faculdade e a gente resolveu imigrar. Então, eu nem cheguei a atuar no Brasil como fisioterapeuta. E aí, chegando aqui, eu acho que como a maioria dos imigrantes, a gente pensa, vou trabalhar no que aparecer. E realmente eu fui trabalhar no que apareceu. Na época foi a restauração. E simplesmente eu fui 2 dias e não voltei mais. E eu já Não conseguiu, não né? consegui. É que, na verdade, geralmente são esses subempregos que a gente tem, né? Sim, E aí, quando eu falo de subempregos, não quero ser mal interpretada, mas são empregos muito mal remunerados, né? Já mencionei uhum, isso antes, e um pouco mais árduo. Só que as pessoas vêm com essa ideia, não é, Angélica? De que a única coisa que tem pra mim em Portugal é trabalhar no restaurante ou sim, trabalhar numa obra. E não é bem por aí, existem outras oportunidades para sim. quem consegue ter a visão que você teve. Exato, mas assim, eu só não voltei, eu acho que não foi nem pelo tipo de trabalho, é porque eu não me identificava. Eu fiz 5 anos de faculdade na área da saúde. Então, assim, no meu último ano de estágio, eu amava o que eu fazia. Eu Hum, sonhava que eu ia trabalhar com os idosos, eu adorava o atendimento, o estágio. Então, quando eu cheguei aqui e me vi longe do que eu queria, porque eu tinha que validar a profissão aqui de fisioterapia. E eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer até lá? Vou trabalhar na restauração? Eu não gosto disso, lidar com o público, atender, não era para mim". E os horários E os também. horários, enfim, português de Portugal, você de chave na enfim, aquela loucura, né, logo quando a gente chega. E aí foi nesse momento dessa transição da restauração que eu, tipo, 15 dias aqui, eu falei: "Meu Deus, eu não quero isso para mim". E é claro, né, quando a gente se prepara, se planeja também, isso é importante Vocês também. fizeram um planejamento para vir? Exato, bem Eu não fiz, feito. acredita? Não, fizemos tudo certo, Eu vou ser bem tudo honesta, certo. eu pensei, né, porque eu tive um AVC em Nossa, 2019. E aí, quando eu tive o AVC, eu falei assim: "Nossa, tem algo a mais", porque não é possível uma pessoa ficar perfeita assim, né. Eu falei: "Nossa, deve ter mais alguma coisa nessa vida aí que eu preciso meu viver". Deus. Aí eu falei: "Eu vou embora". Não E aí, pensou quando 2 eu e aí vezes. veio Portugal, e foi uma decisão de 2 meses. Muito rápido, Eu falei: imagina. "Eu vou embora", e em 2 meses eu estava com tudo pronto, passagem comprada, lugar pra ficar, tudo, e vim. E com Hum, 15 dias eu já estava trabalhando. E não era assim, não sei, tive eu posso dizer que eu não tive esse problema que muitos têm, né, não é um problema, mas essa sei. dificuldade de talvez pela minha comunicação também, assim, eu tive sempre bons empregos, Uhum. né, sempre trabalhei logo numa agência de modelos, né, fiquei 2 anos Ah, sendo ok. booker, depois tive outros trabalhos, mas nada foi, nesses né, em restauração não tive esse Exato. tipo de trabalho, mas também eu acho que fui me colocando nos lugares, Uhum. sabe. Mas foi sem planejamento. Deu certo, mas Nossa. não foi tão fácil assim. Foi difícil, porque eu sou uma pessoa muito segura, eu só gosto de fazer as Você coisas quando eu parece ser tenho organizada, certeza, né. muito demais. É ele que é o mais aventureiro, né, pra quem não sabe, meu esposo tá aqui do lado. Sim. Então ele é aquele que não tem medo. Ele é: vamos amanhã", deixa tudo, ele, tipo, não se apega a nada. E eu sou aquela: "Ai, meu Deus, minha casa, né, minhas coisas, tal". Enfim, mas o bom do planejamento que eu queria dizer é, quando você se planeja, principalmente financeiramente, você não precisa se submeter a um trabalho que você não quer. "Não Uhum. volto mais", e pronto, porque você tem o dinheiro para se manter até achar outro emprego, que foi o que eu fiz. Então eu tive esse tempo de escolher o que que eu queria trabalhar. E aí eu descobri a área de cuidador de E idosos. muita gente não vem assim, né. Não, a Muita maioria gente vem ao vem com sem contrário, na verdade vem com pouco de dinheiro, já mas para querendo o mas emprego. para um mês, por exemplo. Isso No é meu ruim. caso, eu consegui passar um bom tempo, eu fiquei assim, eu poderia viver tranquilamente durante pelo menos uns 4, 5 Ah, então, meses, tá mas ótimo. com 15 dias eu já estava trabalhando, né, então não Uhum. foi tão difícil assim, Angélica. E aí você como que veio essa ideia de cuidar de idosos, assim, de E onde que veio isso? então, aí, na Saiu verdade do restaurante. exato, saí porque não me identifiquei e fiquei ali pensativa, porque na época, em 2018, que foi quando a gente começou o planejamento, ninguém falava de cuidador em Portugal. Tipo, não era pouquíssimos vídeos, até os youtubers não tinham tantos vídeos como tem hoje, E então eu uma não po sabia que existia essa e uma profissão. população idosa, né. Exato. E aí, né, eu acho que, sei lá, senti, não sei, lembrei, falei: "Nossa, eu gostava de idosos na faculdade de fisioterapia, de ter esse atendimento, fazer os estágios ali". E aí eu falei: "Quer saber, eu vou procurar uma vaga aqui na internet", e coloquei cuidadora de idosos, não aparecia praticamente nada, porque não é assim que fala, que é outro termo, até Qual para é o você termo que buscar. eu O mais comum é auxiliar de ação direta.
não tem nada a ver. que é Que cuidador. ninguém nunca vai procurar Tá isso. vendo? Por isso a importância da preparação. E aí depois eu fui descobrindo, aí eu consegui uma vaga. Na época foi lá em Cascais, que foi onde a gente iniciou toda a nossa jornada. E Sim. quando eu comecei, eu falei, obrigada, Deus. Era isso. Porque quando eu via os idosos, e aí eu começava a cuidar. Mas era assim, foi um idoso ou você Não, era um lar cuidou de de vários? idosos. Eu já consegui o meu primeiro trabalho em um lar de idosos. E assim, Uau, aí muitos idosos. muitos. Super pesado, situação assim bem complicada, não tinha muitos funcionários, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Foi uma faculdade O ambiente pra você. também, cama Sim. super baixa, coluna. No final do dia, parecia que ia travar, né? Por causa da cama, não tinha adaptação. Mas enfim, foi maravilhoso porque foi ali que eu me descobri. Foi o que me segurou em Portugal. Porque aí eu ficava leve. Falei, aí dei entrada para validar minha profissão de fisioterapia e sabia que era um processo também. Que eu ia trabalhar de cuidadora até validar a profissão. Você levou quanto tempo pra validar? 8 meses. Então foram 8 meses só de cuidadora a Não, formadora? não. Olha, então, a história é um pouco longa. Aí depois que eu comecei nesse primeiro trabalho, vi que realmente aquilo era pesado. Porque assim, aqui em Portugal, depois que você começa a ir atrás dessa área, você manda um currículo, ou vários, quando um chama, todos chamam. Então começou a aparecer muitas vagas nos currículos que eu tinha deixado em outros locais. E eu fui trocando. Sim. Falei, vou trocar, vou pro melhor. Até que eu fui numa residência sênior que tem ali em Cascais, um dos melhores locais. Então, passei por 2 lares e depois eu fui pra uma residência sênior. E lá eu fiquei por 1 ano. Na verdade, o meu processo total levou uns 8 meses, só que eu tive que ter a residência pra validar, entendeu? Então demorou um pouquinho, exato. O processo foi 8 anos a residência? Não, a nossa foi mais rápida porque ele tem a cidadania italiana. Boa, porque a então minha eu entrei levou com assim, ele uns 2 anos Isso. pra sair. Então eu cheguei, fiz manifestação, fiquei por recibos verdes. Por fim, a cidadania italiana dele deu certo. Eu cancelei a manifestação e entrei com ele em agosto. Tanto que eu já vou fazer 5 anos agora, né? 5 anos com a residência. E aí, depois que eu tinha residência, eu dei entrada no processo para ter a minha cédula profissional de fisioterapia. Aí desse processo todo levou 8 meses. Mas E nesse tempo eu trabalhando de cuidadora. É realmente bem difícil, né, Angélica, essa parte de você conseguir validar o seu diploma aqui, não é? Acho que muitas pessoas têm dificuldade, né? Tem. Ainda mais nos dias de hoje. Em 2018 para 2019, eu não digo sorte, né? Eu tive um pouco mais de facilidade, porque não tinha ordem dos fisioterapeutas. Então, tinha a opção de você já pedir direto a cédula, que é a carteirinha, sem precisar fazer equivalência. Então, eu já fui direto. Eu não tenho equivalência. Mas eu tenho a carteira validada. Eu acho que muitas pessoas também acabam não exercendo suas profissões aqui por causa disso, né? Eu tenho um exemplo. Eu trabalho hoje, como eu te falei antes, né, num centro de formação online. E eu recebo muitas pessoas que, por exemplo, estão há 7 anos... Por exemplo, advogado no Brasil... E estão há 7 anos aqui trabalhando em restauração. Mas eu acho que isso tem mais a ver com a mentalidade. Eu porque queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não aceitava quando eu comecei o processo, porque quando você chega em Portugal, qualquer ambiente de trabalho, não sei se aconteceu isso com você, mas as pessoas perguntam, o que você era no Brasil? Né? Quanto tempo você está em Portugal? Né? Aquelas perguntas. E quando eu falava que eu era fisioterapeuta e que eu iria validar, as pessoas me colocavam lá embaixo. Ai, você não vai conseguir, é muito difícil, ou não vale a pena, o salário é pouco. Então, se você ouvir essas pessoas ou ficar ouvindo essas coisas negativas, você se conforma com a situação e você fala, não vai valer a pena mesmo, vou continuar. Só que eu nunca aceitei. Acomoda. Eu falei, não, se precisar estudar, eu vou estudar de novo. Eu acho que eu vim com uma mentalidade diferente de quase todos também. Isso, mentalidade porque é tudo. Quando eu cheguei, eu sempre fui de me enfiar nas coisas também, tá né? Vendo? E aí eu falava assim, não, eu vou chegar lá, eu trabalhei muitos anos no Brasil numa marca de roupas, né? Então eu sempre fui vendedora. E eu falei, qualquer coisa eu vou trabalhar em alguma loja aí e tal. E não é bem por aí, porque até para você trabalhar numa loja, já tinha dificuldade com o inglês. Porque hoje é um conselho que eu dou. Se você tá se preparando para vir para Portugal, para algum país da Europa, não é porque é Europa que você não deve falar inglês. É importante você se preparar, porque isso vai ajudar muito, vai abrir muitas portas para você. Porque antes eu pensava, eu vou trabalhar numa loja, mas todas as lojas que eu ia pediam inglês. Sim. Né? Até que eu fui para uma loja da Espanha. Fiquei o quê? Fiquei 2 meses, veio a pandemia, fechou tudo.
só que eu tinha feito um ensaio fotográfico com um fotógrafo de uma agência de modelos. Ele viu que eu era muito comunicativa e me convidou, e era da moda também, me convidou para trabalhar numa agência. E aí eu fiquei nessa agência durante 2 anos fazendo recrutamento de modelos. Então, Olha. assim, eu tive trabalhos que não foram tão ruins assim. Não. Mas se eu tivesse o inglês, teria sido muito melhor. Sim, Né? com Hoje, certeza. sim, eu já estudo, já tá bem melhor. Mas antes as oportunidades eram bem poucas, assim. E como que foi essa transição sua da Ok. Angélica Cuidadora. para Angélica formadora? Então, aí foi um processo. Veio a pandemia, tava tudo Assim. certo. Só que assim, eu nunca tive dificuldade, nós, né? Nunca tivemos dificuldade em Portugal. Pelo contrário, nossa vida aqui prosperou muito rápido. Com 1 ano, a gente financiou o nosso primeiro imóvel. Né? A gente conseguiu Você comprar. falou que já tem 2, Temos né? 2. E aí, quando a gente comprou o nosso imóvel, que é lá na região de Santarém, que fica em Troncamento. Maravilhoso lá. Sim, só que a gente morava em Cascais. Então, tipo, foi uma Diferença, transição. né? Vocês chegaram a se mudar pra casa? Mudamos. E não gostaram? Foi assim, acho que foi tudo de uma vez, né? Foi Também sair de Cascais É o que eu tô te falando. gente, Cascais é maravilhoso. E aí eu larguei o meu emprego numa residência muito boa que tem lá também. E aí eu Sim. cheguei lá no entroncamento, eu não conseguia trabalho, porque é uma cidade menor, né? E aí, né, as próprias regiões, as próprias empresas ali de entroncamento, por exemplo, a Santa Casa não tinha vaga, porque não tem, quem tá ali não sai, porque a demanda é bem menor, né? Diferente de Cascais, de Lisboa. E a gente começou a ficar um pouco assim reflexivo, veio a pandemia, começou a fechar tudo. Na época eu comecei a empreender, abri um escritório, eu ia começar a fazer massagens, porque eu tava validando a profissão, né? Já tinha essa ideia que é ia... uma profissão boa, massagens Sim. também. E você, inclusive, pode pensar futuramente de dar um curso de massagem. Aí eu também sou manicure, né? Foi a minha primeira profissão né? Logo que eu comecei... De vida, vamos dizer assim. Sim. Abri a sala, veio a pandemia, fechou tudo. A sorte que a senhorinha foi bem tranquila, ainda... Aqui você chegou a abrir? Isso, abri lá no entroncamento, Então quando a gente se mudou. você meio que fez várias coisinhas, assim. Sim, só que eu nem tive tempo, porque abri, comprei as coisinhas, fechou tudo. Falei, aí bateu aquele desânimo. Falei, pandemia, nossa. Não é? Aí a gente voltou pro Brasil. Vocês chegaram a voltar na pandemia? Na pandemia. Fomos pro Brasil porque, a gente pensou, a gente tá com imóvel, vai deixar arrendado, vamos ganhar em euros lá, né? Tá tudo certo. Já tava quanto tempo aqui? 1 ano. 1 ano certinho, mais ou Com menos. 1 ano vocês conseguiram comprar o imóvel? Sim, com 1 ano. E aí fomos pro Brasil, chegando lá, o arrependimento veio no momento que a gente chegou no Brasil. Porque a gente é de São Paulo, né? Então a gente foi morar em Praia Grande, a criminalidade, a violência ali tava demais. A gente sente uma diferença, exato. né? E aí, olha pra você ver, só que nada é por acaso, sabe? Eu penso muito assim. E aí eu ficava ali triste, fiquei a pandemia travada, porque as pessoas reclamam muito de Portugal, às vezes, que Portugal é ruim, que Portugal não tem emprego. Brasil, pelo menos a minha situação, nem de cuidadora lá eu conseguia. Fisioterapeuta nem pensar, porque tava tudo fechado, né? É mal remunerado. Eu acho que essa profissão no Brasil, não sei. Sim. A não ser que você abra um espaço e... Então, assim, não é tão simples as coisas no Brasil também, na área da saúde, na área de fisioterapia, na área de cuidadora. Foi até bom até para mim fazer um comparativo, sabe? E aí a gente já começou nosso planejamento para voltar. Só que tava tudo fechado. Tem casa aqui, tudo certo. Aí dava tudo... A gente só que tava arrendado, né? Então a gente teria que ir para outro lugar, até os inquilinos sair. E aí, o que aconteceu? Minha avó, né? Fui criada com a minha avó. Né? Eu não tenho mãe, não tenho pai. Na verdade, eu tenho mãe, mas ela foi embora, eu tinha 1 aninho. Meu pai morreu, eu tinha 6 meses. Eu tinha 2. Enfim, minha mãe morreu, eu tinha 2 anos. E aí, eu fui criada pela minha avó, né? Então, ela que me criou desde bebê. E chegando lá, ela tava numa situação bem mal, né? Quando eu voltei pro Brasil. E aí, ela foi hospitalizada, ficou na UTI, teve uma parada cardíaca. Foi uma coisa de louco, assim. E eu falei, meu Deus. Isso em 2020 já. E aí eu perguntava pra Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu falava, meu Deus, por que a gente veio pra cá, né? A gente tava com um imóvel em Portugal, tudo certo, uma vida já estável. E aí veio a resposta, né? Veio a resposta, minha avó. Porque das minhas tias, o dia que ela saiu, né? Ela ficou 1 mês hospitalizada. Ela saiu do hospital precisando de cuidados, tipo, que ninguém tá preparado, a família não tá preparada pra isso. Então ela já saiu com uma escara ali no cóccix, né? Aquela ferida. Ela saiu com uma sonda nasogástrica.
Ela saiu toda debilitada, ela não conseguia mais E sentar. você, cuidadora de idosos, E né? junto com a Caiu fisioterapia. Aí perfeitamente. quando eu cheguei lá, né, pra ajudar minhas tias ficaram assim impressionadas. Nossa, nós temos uma doutora na família. Porque olha, a família não tá preparada, não é por mal, mas a minha avó estava deitada em cima de um saco plástico. Porque, né, o idoso ele acaba, né, urinando muito e aí vaza pro colchão e a família, né, às vezes pra, né, cuidar mesmo, preservar as coisas, coloca um plástico. Mas pensa, plástico com uma ferida não dá certo, não vai cicatrizar. Então são pequenas coisas. A minha avó deitada já há 15 dias. Por que não senta? Ah, temos medo de pegar. Mas por que não tá levantando? Por que não tá colocando pra ir pra uma cadeira de rodas? Mas, Angélica, Entende? tem São uma coisa pequenas coisas. que acho que é para poucas pessoas também. É a empatia. E eu acho que também a falta da informação mesmo. E o amor também. Porque Eu as acho minhas que tias, né, eu vejo, a minha avó teve 10 filhos, 10 ou faleceram alguns, mas lá ela tinha 4, 2 filhas, fora as noras, todo mundo em cima dela, cuidando dela, precisa disso, precisa daquilo. Mas o conhecimento do cuidado ninguém tinha. E foi ali que acendeu uma luz. Falei, nossa, E foram duas respostas, né? A exato, resposta de você ter voltado para o Brasil o e Brasil, o porquê de repente estar ali e aprendeu com sua própria avó para exato. voltar e exercer o que você exerceu, né? Aí ali eu ajudei, enfim, minha avó se recuperou, ficou bem e Deus é tal. tão perfeito. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um canal no YouTube e vou começar a dar dicas para familiares, para cuidadores que não sabem o que fazer. E foi tudo lá que começou. Eu criei um canal no Ah, eu achava que YouTube. você tinha criado o canal aqui. Você criou lá. Não. Ah, então aí a gente voltou para Portugal, ficamos Depois de 4 cuidar da sua meses, avó, exatamente. Ela já ela ficou bem? ficou, Ótimo. começou até a andar, já estava Boa. independente. Aí depois de um ano que ela estava se recuperando, pegou uma pneumonia. Aí já era diabética, hipertensa, não tomava água, já estava com o rim comprometido, aí não teve mais jeito. Não foi nem Uhum. pela doença, pelo tudo que ela tinha, né, na verdade, não tinha mais, estava muito frágil. Aí ela faleceu, fez um ano que ela faleceu. Uhum. Mas aí eu voltei para Portugal e parei, eu acho que foi ali que eu me encontrei, né, eu acho que eu tinha essa conta ali para acertar, coisa de família, enfim, não sei. Que parece que eu tirei um peso também, parece que eu não digo que eu devia alguma Aquela coisa dela coisa. ter cuidado de Enfim, você a vida exatamente, eu acho que é inteira e você isso. ter voltado para poder cumprir E a ajudar seu papel, né? exato, eu acredito que foi isso. E dali eu me tornei outra pessoa. Achei alguém que eu nem imaginava que tinha dentro de mim, que é criar um canal, gravar vídeo. Eu não conseguia nem falar direito, imagina. Sim. E deu tão certo. Comecei a falar, ensinar, tanto que os meus vídeos lá, nossa, eu tenho Os vídeos, primeiros, né? meu Deus. E você começou a falar numa fase também que as pessoas estavam começando a descobrir a profissão. Exato, Então foi uma exato. jogada mesmo de mestre que você deu, tá? Sim. Parabéns. Aí muita gente falava, ah, você tá em Portugal, né? Porque daí eu cheguei, voltamos pra cá, ficamos 4 meses no Brasil, e a gente foi Sim. morar no Porto. E eu cheguei em Porto, com 2 dias em Porto, eu consegui trabalho de cuidadora. Na pandemia. Então, Uhum. tipo assim, é uma área que tem muita demanda, e eu sou muito grata até hoje, porque Eu nunca tava faltou fazendo uma emprego. pesquisa, né? Até para saber um pouco mais da profissão, Ah, e eu acho que Portugal e eu tô falando também de número de população, tá? Eu acho que equivale à população ali. É o quarto país que mais tem idosos. mas Na proporção da da população, população. né? E é Muitos, né? são E vão muitos, aumentar. né? E é nítido, né? Quando você sai na Acima de rua, 65 anos e por vários fatores. O país é extremamente seguro, seguro. né? As pessoas têm uma qualidade de vida excelente, as pessoas vão viver. Vão. Eu tava pesquisando e tinha não sei quantas 1000 idosos com mais de 100 anos aqui. E tem, é incrível. É incrível, né? Sim. E nos lares, é que a gente não tem essa noção. Se você pesquisar o tanto de lares que tem, E eles querem ir pra empresas, lares. Você pergunta e parece que eles ficam que ali a é vida inteira se cultural, organizando é, pra ir pros lares, né? Eles é não a querem nem ser cuidados cultura. pelas famílias. É muito diferente a cultura aqui. Porque eles falam, né, minha filha trabalha, ela não tem tempo, ou o apartamento que eu Eles moro mesmo não dá. querem. É tipo, tão simples, né? Às vezes no Brasil é aquela coisa de Ai, abandono, vai né? pro Ai, lar, meu abandonou. Deus. Eu Nossa. também gostaria de viver como se fosse um spa, né? Nossa, tem algumas residências seniors que realmente parecem um spa. Mas aí, voltando lá, eu comecei a criar o canal no YouTube, e aí muita gente falava assim, ah, você mora em Portugal, como que é pra ser cuidadora em Portugal?
E aí eu falei, vocês querem saber como que é pra ser cuidadora em Portugal? Aí Então comecei, vamos falar. vamos falar sobre isso. E aí o canal começou a crescer, crescer, crescer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um curso de cuidador de idosos. Mas para criar o curso, como que é, Angélica? Não tem que ter alguma coisa que valide? Ou... Então, porque o que acontece? A área de cuidador não é uma... Não precisa entregar seu ouro aqui, tá? Mas se quiser prestar Não, mas atenção. é importante, porque eu acho que as pessoas têm dúvida. Por exemplo, aqui não precisa de você ter uma formação... Diferente da fisioterapia. Para mim, criar um curso de fisioterapia é diferente, porque eu tenho a ordem. Né? Eu não posso ir lá e criar um módulo da área da fisioterapia. Eu nem posso. Porque é regulamentada, né? Uma área regulamentada. Cuidador de idosos não é. Nem aqui e nem no Brasil. É que nem personal trainer no Brasil, você tem que passar 4 anos na licenciatura de educação física. Aqui você faz uma preparação de 8 meses, sei lá, 6 meses, você já... Aí o que eu fiz? precisa, O meu né? curso hoje, ele é de uma categoria livre. Eu fiz através dos meus conhecimentos e vendo ele como categoria livre. E deu sempre certo. E tipo assim, não tem nada de legal nisso, né? Só que aí, com o tempo, né, fui vendo que eu precisava aprender mais também. Aí eu tirei meu curso de formadora. Então, eu sou uma formadora certificada pelo IFP. Boa. E aí, no meu certificado, sai esse número de formadora. Por exemplo, a sua empresa, se eles quiserem me contratar, eu posso dar uma formação para a empresa. Uhum. E aí, eu tenho os meus cursos, né, que é os cursos livres, como se fosse um workshop, entendeu? Que não é regulamentado por uma faculdade ou por uma escola. É porque, na verdade, não é meio que um profissionalizante. Exato, Não é um conhecimento, na verdade, É né? conhecimento, exatamente. É isso, a pessoa compra um curso já sabendo que ela vai aprender, né? Eu estou comprando um conhecimento, não está comprando uma certificação de uma DGERT, por exemplo, né? Que é o órgão aqui, que é como se fosse um MEC no Brasil. E é isso, então vem dado certo. Hoje, né, eu trabalho dessa forma, mas na formação fiz essa transição, né, depois que começou a dar tudo certo. Foi difícil, porque eu sou uma pessoa muito segura. Saí do meu trabalho de cuidadora para me dedicar à área de formadora. Mas você ainda ficou um tempo Fiquei. gravando no canal, cuidando de idosos e se preparando para investir. Sim, isso? sim. Para investir na área. Então ficou um tempinho ali. Fiquei. Que eu acho que é essa fase que eu tô passando também, que eu tô fazendo um pouquinho de tudo. Fiquei uns 6 meses, mais ou menos assim. Fazendo tudo. Sim. Criava, né, os vídeos, abria turma e continuava trabalhando de cuidadora. E a partir de que momento você entendeu? Não, agora eu tenho que só me dedicar a isso. Quando eu vi que eu não dava mais conta, eu ficava estressada. Eu não conseguia, não foi nem financeiro. Aí você, organizada, né, deve ter se organizado financeiramente para ficar um tempo. Exato. O organizar nosso foi reduzir gastos. Porque eu não ganhava, né? A gente acha que trabalhar, talvez, no digital ou vender, qualquer coisa. Você incerto. Não dá. Você tem que, pelo menos eu vejo dessa forma, às vezes você tem que diminuir seu gasto e aí sim você se dedicar mais para você conseguir ganhar mais. Exato. Porque fazer os dois também chega uma hora que você não consegue. Né? Eu ficava muito sobrecarregada no trabalho de cuidadora. Pra e eu mim chegava é eu não muito tinha difícil ânimo. gerir. Eu sempre falo para as pessoas, né, que assim, eu tenho o meu Instagram, eu tenho o Instagram do Empreendelas para cuidar, eu tenho o meu trabalho convencional, aí eu tenho podcast, tem mais projetos aí acontecendo, né? Eu faço várias coisas. E se você não tiver uma gestão de tempo muito boa, você não consegue. Não, você não consegue. Acho que tem o quê? Um mês atrás eu dei uma surtada. Eu comecei a dar uma surtadinha. Então, eu também dei uma boa surtada. E olha que eu sou super organizada, assim, com coisa. E eu dou conta, eu sou muito rápida também pra fazer as coisas. Eu penso, já vou lá e faço e deixo tudo pronto. Eu sou assim, uma coisa de cada vez. Eu posso fazer tudo, mas tem que ser uma coisa. Nossa, mas eu queria muito ser assim. Não, eu não sou assim. Eu não consigo. Se vê que tem muita coisa, eu falo, não dá. O que eu tenho que fazer hoje? Eu só funciono assim. Aí hoje e amanhã eu outra coisa. precisei dar uma parada assim. Eu falei, gente, eu preciso viajar, preciso fazer alguma coisa pra poder dar uma, né, ficar mais tranquila assim. E antes de você continuar aqui, já que estamos falando de viagens, né? Eu queria falar com vocês aqui de uma agência de viagens que se chama Dan Viagens e Turismo. Se você precisa ir para o Brasil, se você precisa viajar aqui na Europa, ela tem preços excelentes, né? Tem um acompanhamento muito assistido. Então, podem procurar aí a Dan Viagens, tá bem? E vamos continuar aqui, então, a nossa entrevista. Você decidiu, né, fazer essa transição, começou a dar os cursos.
não é isso? Exato. E aí, quando você começou a dar esses cursos, como é que foi a procura inicialmente, assim, das pessoas? Certo. No começo, como eu comecei o YouTube, muitas pessoas já ficaram interessadas. Tanto que na minha primeira turma eu já consegui fechar uma turma de 14 pessoas. Muita gente. Exato. E só ali fazendo o básico. Aí como é que você faz? Você tem ali uma plataforma online, é Isso, presencial? exato. É tudo online. A gente usa a Hotmart, que é uma plataforma Uhum. de cursos, Boa, tanto muita gente utiliza hoje, do né? Brasil. Então, E são vídeos? são vídeos, são um Boa. curso já gravado. E depois tem as aulas ao vivo também. A gente entrega um conteúdo gravado e depois tem ao vivo E para tirar você faz dúvidas. você meio que vai alimentando em várias esferas também, porque daí você tem o YouTube, você Exato. tem também o Instagram, que O eu vejo que você Instagram. faz muita coisa ali, e ao mesmo tempo tem um curso, então você dá toda uma assistência, uma assessoria ali em vários locais, né? Isso Sim, é muito os bom. conteúdos acabam. Tem os Ajudando. gratuitos, exato. Tanto que hoje o meu YouTube, às vezes eu não consigo focar muito mais nos vídeos, né? A gente acaba focando mais em outras coisas. Eu tô mais no Instagram e nos cursos. O YouTube tá um pouquinho ali de lado. Mas Mas de o repente você canal, pode ele. gerir ali, tendo os canais dando dicas, mas que Uhum. não sejam tão. Mas ele tá tão bom já, porque foi construído ali, baseado SEO também, todas aquelas estratégias, que hoje meu canal ele tá crescendo sem eu ter que postar vídeo. Né? Sério? Sério. Se você colocar hoje Angélica, já vai aparecer Pimenta na frente, Portugal. Já é automático. Eu fiz uma pesquisa e foi Por, isso mesmo que aconteceu. e Quando eu coloquei realmente. cuidadora de idosos, você foi minha primeira sugestão E aqui. aí, por acaso, a gente teve esse dia, um aluno, viu? Tava em Portugal, pesquisou lá, conseguiu me achar no YouTube, já chamou, né, o suporte que a gente tem lá e adquiriu o curso, né, que a gente também tem um curso para quem já tá em Portugal. E eu falei, olha só, veio do YouTube. Tipo assim, eu nem precisei fazer um anúncio, nada, porque hoje a gente trabalha muito no tráfego Orgânico. pago, E também, assim, o orgânico funciona, mas depois de muito tempo. Sim. Muito Orgânica, trabalho. exatamente. É o trabalho mesmo ali a longo prazo, né? Você constrói, planta hoje para colher amanhã. Tá, e hoje você então vive só dos cursos. Sim, hoje a gente trabalha dessa forma. O Fernando também, que é meu esposo, me ajuda muito. A gente faz também lançamentos, estratégia de marketing, né? Fazem anúncio, faço evento. Inclusive, tô com as inscrições abertas, tá? Pode Quem fazer quiser aí seu pitch. aproveitar, eu abri as inscrições ontem, né? Da turma 13 do Método Cuidar em Portugal. Provavelmente vai deixar mais alguns dias, né? Aberto quem quiser se inscrever. O objetivo do curso é esse: é ensinar a pessoa a ser cuidador de idosos aqui em Portugal. Como é online, as pessoas que ainda estão no Brasil, elas podem começar. Então, já que você está falando sobre isso, fala um pouquinho das vantagens de ser cuidadora de idosos aqui em Ok. Portugal, Angélica. Sim, a vantagem, né? Primeiro, antes de tudo, tem que ter um perfil, né? Às vezes as pessoas veem, ai, que legal, ser cuidador, tem muita demanda, né? Que uma das vantagens maiores é essa, tem muita demanda de emprego mesmo, e você consegue ganhar um salário até bom. Se você estiver numa região, por exemplo, Lisboa, Cascais, Porto, você consegue ter um salário Eu bom. tenho uma conhecida que ela tá aí por volta dos 2.000 euros fazendo Aqui isso. em Portugal? Nossa. Mas ela também é interna. Ah, interna. Me fala aí um pouquinho também dessa parte tem pessoas, explica aí um pouco para as pessoas, Uhum. Tem internos, tem pessoas que vão às Tem. vezes, como que funciona isso? Sim. Mas é isso, para ser cuidador tem que ter perfil, né? Não adianta a gente trabalhar nessa área só porque tem emprego. Eu acho que isso é a pior coisa, porque são idosos, vulneráveis, que às vezes só É um precisa trabalho ali difícil, que que eu você falo que falou, tem que ter muito empatia, amor. e nem todos têm, a gente sabe. Não. Então, Eu, é o não- mínimo. assim, eu tenho muita empatia, mas eu acho que na hora de cuidar eu não tenho tanta paciência assim. Ah lá, e tem que ter, porque às vezes o idoso não abre a boca para comer. Você tem que ficar ali tentando colocar comida sem ter que forçar, né? Porque eu já vi cuidador É forçando. igual uma criança. A gente não pode dizer que é criança, mas sim, tem atitudes né, como se fosse criança. Mas para quem gosta, se identifica, né, e se descobre, eu tenho alunas que não eram professoras, eram da área da beleza, eram, que mais? Cozinheira, e hoje são cuidadoras, se descobrem, né? Começa a fazer, começa a gostar. Mas tem alguma coisa sempre ali intrínseca também que vai. Tem. Às vezes a pessoa é muito fofinha com a própria família, com o próprio avô, com a própria avó, Uhum. né? E aí, eu tenho aqui uma certa habilidade também, né? Sempre a gente sai de algum lugar. Mas é uma profissão bem. Sim, e aí quem se identifica e tem esse perfil vale a pena porque tem muita demanda, salários você consegue ganhar mais, diferente de um trabalho tradicional, que talvez você tenha que cumprir só o horário ali e não consegue ganhar mais. E aí tem esses tipos de trabalho, você pode trabalhar de interna,
que é ficar ali com o idoso durante a semana, dormir, ficar ali com ele, ter folgas talvez no final de semana ou uma ou duas folgas por semana. É aí que você ganha mais, né? Porque você fica lá com ele praticamente dia e noite. Por mais que você não tá trabalhando o tempo todo ali, você tem que estar presente. E Sim. também tem os part-time, né? Que é os apoio domiciliar. Ah, É só o vai part-time, que fazer vai um uma tempinho ali. higiene, ou só passa lá à noite pra dar o jantar, pra colocar pra E é bem deitar. remunerado também dessa forma Aí ou é até melhor dá. trabalhar o interno? É bom conciliar. O interno, eu acho que você fica muito preso. Entende? Você fica ali, tipo, a semana Não tem inteira. vida, né? O part-time eu acho que ainda é a melhor opção, porque você ganha por hora. Ou, né, por período, você trabalha num fixo, talvez, num contrato. Mas deve ter sido E presta serviços. Deve ter sido bem difícil pra você, né, Angélica, pensar assim, nossa, eu tenho um ordenado fixo, né, um salário no Brasil, quem estiver assistindo a gente, um salário fixo, e agora eu vou empreender no incerto, porque você não sabe quanto você vai ganhar. Sim. Pode ser um mês muito, muito bom e outro mês que não vai ter Mas nada. você sabe, eu acho que é nos desafios que a gente se descobre, porque eu só fui mesmo para rede social e começar a empreender no online porque eu tive muita dificuldade em trabalhar como fisioterapeuta. Foi tipo assim, toda vez que eu ia ser fisioterapeuta acontecia uma coisa errada. Porque, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, que eu recebi o e-mail lá da ACS dizendo que eu consegui validar a profissão, que a minha carteirinha ia chegar. E chegou aqui, né, numa conhecida que a gente tem, deixamos o endereço e chegou lá a carteirinha, ela mandou a foto pra mim. E eu tava no Brasil. Falei, olha, agora eu posso ser fisioterapeuta, né? Voltei toda animada. O que ajuda muito na profissão cuidador de idosos também, Sim. né? Aí eu fui tentar trabalhar de fisioterapeuta, né? Quando a gente voltou, não conseguia. Não conseguia porque tava tudo fechado. E aí eu fui trabalhar de cuidadora de novo. E aí depois a gente se mudou, porque daí a gente foi para Porto e fomos depois para o entroncamento, que daí é a nossa casa. Que Exato. você tem. Por que você fala dessa casa assim? Eu tô curiosa. Não, e chegando lá... Essa nossa casa, aquela casa, tipo... E aí chegou lá, a gente conheceu uma clínica, onde eles têm os aparelhos ortopédicos também, e eles davam, tipo, sessões de fisioterapeuta pessoal lá para os idosos. Sim. Acho que é para promover e vender os produtos deles. E eu me ofereci, falei, olha, se tiver uma vaga, a gente vai ficar aqui com o seu currículo. Falei, tudo bem. Fiquei lá no entroncamento uns 6 meses, só que a gente é muito assim, eu e o Fernando, a gente, se não tiver bom na cidade, se não tiver bom a casa que a gente tá morando, a gente muda. Sempre fomos assim. Aqui em Portugal a gente já se mudou umas 4, 5 vezes. É. E aí o Fernando Eu sou assim, igualzinho. Não sou aquela pessoa que fica reclamando. Eu também tá não, vou logo e mudo. E porque assim, eu adoro mudança também. Eu não gosto muito, mas eu não gosto muito de ficar muito tempo num lugar. E aí eu... Então... E principalmente quando é casa. Então eu estou sempre mudando também. E aí a gente foi pra Marinha Grande. Olha só, do entroncamento fomos morar em Marinha Grande. Foi lá que a gente comprou o nosso segundo imóvel. Também depois de um ano. Marinha Grande fica... Leiria. A Leiria é tão fofinha. Aí eu cheguei em Leiria, Marinha Grande Leiria, recebi a mensagem do entroncamento falando que tinha uma vaga de fisioterapeuta pra mim. Aí você fala, agora tem que voltar tudo de novo. Não, aí eu não vou voltar. Já arrendado, já tá... Eu falei, não é pra mim ser fisioterapeuta, só pode. Enfim, aí começou a dar certo os cursos, né? Comecei a ter um retorno financeiro com isso e acabei desistindo de ser fisioterapeuta. Depois eu começo a colocar na balança, eu vou trabalhar de fisioterapeuta, vou ganhar 10 euros a hora, sei lá, se eu ganhar. Eu vou ter que ir com o carro, vou ter o meu tempo, vou ter que levar uma maca, vou ter que fazer... E aí, no fim, acaba não compensando financeiramente. E quantas pessoas você já formou hoje? Hoje já bateu 600? Não, né? 600 pessoas porque como a gente tá anos? com a turma aberta, né? Quantos anos? 2 anos. A gente lançou a primeira Nossa, turma em abril de 2000. pessoas é muita gente. Sim. É claro Tem que muitos profissionais aí, então, né? Porque a gente também, no início, né? A gente começou... O valor do curso sempre alterou. Sim. Então, teve muita gente que entrou pro valor que estava mais baixo. Hoje, o valor do curso é outro. Então, depende do... Você vai crescendo, né? O valor também vai aumentando. Sua experiência, seus conhecimentos. E você me falou que tinha muita dificuldade, assim, na parte de vendas e tal. E assim, qual a importância das vendas no empreendedorismo para você? É porque... Até pra mim, me posicionar... Quando eu comecei a ajudar as pessoas, até no YouTube, as pessoas gostavam mesmo da minha ajuda. E depois que eu comecei a vender, mostrar que eu tinha um produto, eu recebia muita crítica.
Ah, mas você As pessoas começam a é. enxergar, ai, não posso E aí agora. parece que entra em você assim: "Nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errado mesmo? Eu É. acho que eu não deveria vender, eu acho que eu deveria ajudar Não, mas mesmo". isso é uma É uma coisa que é crença, uma né. crença, né? A gente tá muito na coisa de ajudar, 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 Nossa, e não eu pensamos na gente. eu recebia cada comentário no YouTube, teve uma que falou: "Nossa, Angélica, você já ganha no YouTube, você já ganha isso, você devia dar esse curso para as pessoas". E aquele texto, assim, que você fala: "Meu Deus", né, te deixa, assim, Uhum, para baixo. Então, mas isso é com o tempo, aí eu fui entendendo que não, que hoje é o meu trabalho, a gente tem uma empresa, né, a gente tem que ter os nossos ganhos também, não tem como eu dar um curso, entendeu, voluntariamente, assim, por como? Porque eu trabalho, sabe, eu preciso vender para mim uhum. viver. Mas tem que saber vender. Eu ainda tô me desenvolvendo nessa área de vendas, né, enfim, eu É o vendo que eu costumo dizer sempre, né? Às vezes, assim, a pessoa, vamos colocar aqui como exemplo, você, fisioterapeuta, né? O melhor, a pessoa que mais vai ter uma rentabilidade não é o melhor fisioterapeuta. Tô falando de parte técnica. uhum, Vai ser a pessoa que vende mais o serviço. exatamente. É que coloca a cara nas redes sociais, é que vai lá atrás de uma indicação ou outra, é que faz mesmo esse movimento, porque Uhum. as pessoas, você pode ser um excelente médico, uma excelente fisioterapeuta, uma excelente, não sei qual área você é, mas se você não sabe vender, você só vai ser mais uma. Exato. E eu acho que é isso, principalmente hoje, trabalhar na rede social, você tem que se posicionar nisso, que você trabalha e deixar isso claro, que você tem um produto que você vende ele para te ajudar. E não ter medo e não ter vergonha de falar isso. Então hoje eu falo com mais tranquilidade. Olha, meu curso custa tanto, você pode pagar assim, antes eu não falava pagar. Você pode adquirir, você pode tentar para não usar Mas esse... tem várias formas de dizer Sim, mas assim, hoje eu né? já falo, Uma vez eu já tô mais direta, tem uma porque... história muito engraçada, a gente meio que trocar, assim, as palavras, que uma vez eu estava fazendo uma mentoria e aí a pesso eu nunca tive dificuldade de falar que eu sou vendedora, eu adoro falar que eu sou vendedora. E eu de fato sou, né. Hum. E ela falou assim: "Ah, mas você não precisa falar vendedora, você pode falar que você é especialista em conversão". Ah, Eu falei: "Não, eu não sou especialista em", pode ser também, pode ser, mas sim, eu sou vendedora. vendedora. Então a gente pode criar, né, pseudônimos ali, pode criar nomes Uhum. pra, mas não tem problema nenhum em falar que você realmente tá vendendo um produto. E aí Sim, esse produto vai ajudar pessoas a rentabilizarem, é um investimento. Eu sempre falo, se você hoje compra um curso, se você hoje está investindo em uma formação, você está fazendo um investimento até para um curto prazo. Porque no exato. caso, no caso do cuidador de idosos, enquanto ele está fazendo a formação ali, o curso, ele pode estar trabalhando ao mesmo tempo. É um retorno que é quase imediato, né? É Exatamente. basicamente isso. E qual era assim, qual conselho você daria para quem está começando a empreender hoje, Angélica? No digital? Sim. Ai, meu Deus, acho que No digital não, acho que em tudo, em qualquer coisa, porque as pessoas acham que tá no digital não é empreendimento, e é sim, tudo que sim, te traz um retorno, tá, gente? Para quem não sabe, pessoas que vendem cursos, né, que tá no online, tá empreendendo é também, isso. ok? E eu acredito ser o mais desafiador digital, É porque é não é? terra assim, incerta, né? Exatamente. Fora os haters, né, tudo, as pessoas que Ah, eu sofro com isso todos os dias, mas é, eu nem me importo você mais, já eu nem me tá importo, eu tô então, acostumada. mas pra quem eu até falei esses dias para o Fernando, eu falei: "Olha", porque eu até perguntei esses dias lá no Aí não é pessoal. empreendedora, é blogueirinha, né, e nossa, eu detesto Não, essa eu parte aqui. perguntei pro pessoal lá que me seguia qual que era a dificuldade hoje, né, pra eles emigrarem. A maioria, 99% dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu falei: "Ah, então vou vir aqui com uma oportunidade pra vocês. Você sabia que vocês podem criar um canal no YouTube?" E aí comecei, né. Aí um monte de gente ficou interessado. Depois ali começaram a É surgir, que não né. tem constância também. Não Por adianta você quê? fazer sem Exato, e constância resiliência, porque você não vai ter o resultado e hoje. esperar o processo. É o processo e isso é muito difícil. Doloroso. Se você não saber onde você quer chegar mesmo e qual o objetivo, você desiste, porque você vai falar: "O quê? Isso aqui? Né, fiz tudo isso pra isso?". E aí a resiliência, as críticas, as pessoas, né, vão começar a te julgar. É aquela coisa toda, né, que a gente sabe de estar na rede social. Mas eu acho que a palavra seria essa, resiliência. Ter Uhum. resiliência pra começar e não desistir. E o que você diria pra Angélica de 5 anos atrás, quando você começou ali tudo?
O que você faria diferente? O que você diria pra ela? Diria, acho que pra ela ter mais confiança nela mesma, que ela é mais forte do que ela imagina. Que eu me perdi no caminho, viu? Teve momentos assim. Hoje eu tô, tipo, bem melhor, eu olho pra trás. Mas eu acho que é processo, né? A É gente fica, processo. ai, por que eu não fui assim quando foi? Eu acho que não tem essa. Eu acho que tudo é um processo. Eu, às vezes, fico vendo os meus vídeos, porque eu tô nas redes sociais já tem um tempinho, assim, apesar de não ter um Instagram tão grande assim, mas eu tenho como eu te falei, eu tenho um público muito fiel, que acredita em tudo que eu faço. E quando eu fico vendo os meus vídeos lá de 4 anos atrás, eu falo, meu Deus, o que que aconteceu com aquela Thay? Porque eu evoluí tanto, eu cresci Não tanto, a minha é? comunicação melhorou tanto. E assim, não tinha vergonha. Aí eu fiquei pensando, o que que eu fiz diferente? Quando eu quis começar, eu não me bloqueei, eu fui, eu errava mesmo, eu falava errado, Ah, eu trocava as palavras. Eu vim do interior, eu né? Do também. Pra interior, do interior, mim. do interior. A minha cidade tem 12 mil habitantes. Então eu não sabia nem falar direito. E aí eu falava tudo errado, mas as pessoas, né, as pessoas criticavam. Crítica. E eu não me importava, e eu continuei fazendo, e fazendo, e fazendo, fazendo, fazendo. E hoje eu olho pra mim e eu recebo tanto feedback de pessoas que falam: Nossa, você fala tão bem, você tem uma oratória tão É boa, muito você é tão mesmo. comunicativa, você tem um posicionamento bom. Mas nem sempre foi assim. Então, até dou assim de dica pra vocês: continuem fazendo de novo, de novo, de novo, todos os dias, porque uma hora você vai conseguir Exato. ficar melhor. Porque assim, é boa a gente não nasce boa, né? Boa a gente se torna com o Exato. tempo. Então, acho que isso é o melhor de tudo, assim, é você saber que o processo é dolorido, mas depois vem um resultado, e esse resultado É, é eu impagável. é igualzinho a mim também, eu falo, né, eu falo: "Ainda bem que você não desistiu", porque olha, só que, acho que não sei se você passou por isso, mas eu tive momentos de eu, tipo assim, ficar super mal Nunca quis mesmo. desistir. Eu parava, mas não pra Isso, desistir, eu parava pra dava um descansar, time. né, eu também, tipo assim, tinha dia que eu falava: "Não quero aparecer hoje", e ficava lá super mal, depois Não, mas eu parava renascia de muito novo. tempo. Eu teve tempo. Uma vez eu saí do Instagram por 2, 3 meses. As pessoas achavam que eu Não, tinha imagina, morrido. não, isso não, eu Eu, falo assim, eu parar uns saí 2, e eu 3 dias. desativei mesmo a conta. Não, eu não cheguei a esse É, ponto, agora eu não chego mais não, só não cheguei até agora, agora eu já não chego mais. E deu Mas super certo, né? Aqui voltando ao seu negócio, você hoje é uma empreendedora de sucesso, tem um super estamos negócio, aí, estamos no es- caminho. já tem, né? Várias Sim. conquistas. Eu tô vendo isso aqui. O que Ah, que é é. isso, gente? Me conta. Falando em Eu conquistas, falei, né. ela é o quê? Delegada, alguma Ah, coisa meu assim, quando eu vi. Deus. Não, e por que eu trouxe? Porque eu acho interessante, como eu tô nas redes sociais, eu falo muito de Portugal, muito de imigrante, né, eu recebo muita crítica também que o imigrante aqui só sofre, que o imigrante aqui não prospera, que não vale a pena morar em Portugal, né, que você vai ter que viver, sei lá, em subempregos, que não tem nada errado com isso. Então, né, recentemente a gente se tornou diplomata Ai, civil, que diplomata humanitário incrível! civil. E aqui tem, ó, o nome, né, tal, e aqui tem o número, né, que E você quais tem. os benefícios? Eu já quero saber os benefícios que eu E quero me aí tornar existem também. vários, vai. Isso foi ideia, né, do esposo. Pô, Meu marido é tem muito muita gente que não sabe, né? exato. O Fernando sempre viu, né, oportunidade em tudo. Isso é muito bom. Eu sou Tá aquela vendo? pessoa que Ele é bem. ele é. Você já viu aquele ditado: "Por trás de uma grande mulher, né, existe um grande homem", tá aí. E aí Não tem. eu puxo mesmo, porque quando você tá sozinha também, toda essa trajetória é muito difícil. Se você tiver alguém pra te apoiar, isso aí vai, Acho que é importante. nossa, é muito Tô até importante. pensando em casar, menina, porque eu sou solteira, já tô pra Ah, titia, né? Eu falei assim, tem que achar aí casa, uma casa. pessoa, Eu porque. falo, é Deus que colocou esse homem na Mas minha tem que ser vida, alguém sabe. bem. Porque Que esteja alinhado mesmo com o sim, seu ele sempre me propósito. apoiou e sempre me apoia até hoje. E aí, os benefícios disso aqui, por exemplo, a gente tem, vamos dizer, uma autonomia em certas situações, né, a gente, se Deus me livre acontecer aqui uma tragédia, a gente já somos os responsáveis para organizar, entendeu? Separar os feridos, né, causas assim mais, né, vamos dizer, mais complicadas. Ou também, olha, tá tendo uma ação solidária lá na África e tá tudo fechado, ninguém entra. Os diplomatas entram, você passa, mostra o distintivo, eles conferem. Precisa de uma informação ou de alguma coisa que está em outro país e ninguém tem acesso. Através disso, você entra em contato com a pessoa específica e ela consegue liberar certas,
informações, Legal. enfim. Mas o nosso objetivo de entrar é por causa do nosso trabalho, né? Sim. Porque é ações humanitárias que você faz na sociedade. E o nosso trabalho tem tudo a ver, que é a área dos idosos, Muito legal. né? A E aí foi população mesmo está a envelhecer. uma sacada que ele teve, né? Porque imagine, pensar, olha onde a É, imaginação dele foi. o Fernando, ele pensa muito rápido. E eu, É, tipo, ai, tem certeza? Será que vale a pena? Tem, Angélica, vamos entrar, vai valer a pena. E sim, realmente, depois que você entra e vê, e vale a pena, viu? Se você sim, quiser, a gente pode deixar o link aqui também abaixo, o pessoal que estiver interessado, você tem que sim. preencher um formulário, tipo uma Vamos inscrição, eles deixar assim. avaliam e depois. Angélica, eu queria fazer algumas perguntas para você, mas antes de fazer essas perguntas, eu queria falar de uma das nossas apoiadoras que acabou de inaugurar uma loja em Tábua, a Phonix Fashion. É muito legal, assim, porque é uma loja de roupa, mas ela tem um solário também. Solário é onde você faz aqueles bronzeamentos Uhum. artificiais, né? E esse solário, ele é muito especial porque ele tem ali ele meio que estimula ao colagênio, né? Eles chamam aqui de colagênio, que é o Colagênico, colágeno. colágeno. E a Phonix Fashion, eles acabaram de inaugurar agora nesse sábado. E você que vive em Tábua ou em Porto, que fica mais próximo, até mesmo em Lisboa, quiser visitar, Phonix Fashion. Um beijo, Ana. Voltando aqui, vamos fazer algumas perguntas. Eu sempre faço as perguntas no final e é rápida, para você não pensar muito, Ai, tá? meu Deus. Eu vou começar por essa. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa hoje, quem você escolheria? Ai, vou ter que falar isso, mas meu esposo, É? meu parceiro, pra tudo. Ai, que fofinha. E o que você faz pra relaxar depois de um longo dia de trabalho, Ai, ficar Angélica? com meus gatos. Ficar com seus gatos? É. Adoro. Deixar eu fico o dia inteiro deitada com eles. Existe alguém que te inspira diariamente? E como essa pessoa influencia na sua vida? Já sei a resposta. Eu acho que sou eu mesma, viu? Achei que ia falar o marido, o esposo. Não, porque tem certas coisas que eu passei, né, no meu passado, na minha infância e adolescência, e eu olho pra mim, às vezes, eu acho que, não sei, enfim, acho que é coisa nossa. Tem momentos que eu quero me sentir coitadinha, me vitimizar, assim, Eu por também muita já tive coisa. muito nesse papel, hoje não sou E aí mais. eu olho, eu tô com esse trabalho ultimamente, né, Mas a terapia me ajudou muito também. eu até fiz, mas não deu muito certo. Então eu olho muito pro espelho, vou pra academia, e eu olho pra quem eu tô me tornando, né, e aonde eu quero Muito bom, chegar. muito Então bom, eu acho que é eu comigo mesmo, muito bom. porque é você com você, não tem jeito, É. né? Ninguém vai fazer por você. E se você pudesse voltar no tempo pra mudar uma decisão, o que seria e por quê? Hum. Rápido, não pode pensar muito. Ah, e talvez na minha adolescência eu não seria uma pessoa tão rebelde. Você tem uma Fui. cara de rebelde, né, Angélica? Tem nada, gente, Eu olha fui essa muito carinha de rebelde fofa. porque, na verdade, eu não me conhecia, eu acho que adolescente, né? Então, se eu pudesse mudar, eu não seria a adolescente que eu fui. Eu seria uma menina mais. Mais família, né? Eu era muito rebelde. Então, se eu pudesse, com certeza. Mas acho que isso só me fez, né, ser quem eu sou hoje também. Amadureci. Uhum. E o que te faz sorrir mesmo nos momentos mais difíceis? Eu acho que eu já sei essa também. Acho que tudo que nós conquistamos juntos. É? Eu e meu Eu achava marido. que você ia falar dos seus gatos. Não, eu acho que quando eu tô triste e tô mal, eu tento focar no que a gente já conquistou. Principalmente Que bom. porque não tem Isso jeito, é, né? não, mas eu também sou assim. Não é? Até porque eu sou bem capitalista, né? Então eu fico pensando Eu sempre fico, assim. aí eu olho pra ele e falo, olha onde a gente já chegou, hein? Quem diria que a gente ia dar certo? Quem diria que a gente ia estar aqui? Quem diria tanta coisa? Uhum. E é só o começo, né? A nossa ideia Olha, é conquistar mais Angélica, coisas. muito bom te conhecer. Gostei muito da sua história, uma história mesmo muito inspiradora. Obrigada. Quero te agradecer por você ter vindo, né, aceitado o nosso convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. E eu quero agradecer também todo mundo que está em casa por vocês terem ficado até o final com a gente. E até o próximo episódio. Só não se esqueçam de se inscrever aqui, gente, no meu canal, senão vocês vão ficar sem podcast. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, obrigada.